você que está ligado na TVA, a TV da Assembleia Legislativa. É com muito prazer que iniciamos a partir de agora mais um Política em Foco, o programa que debate as principais pautas do Parlamento catarinense. Comigo hoje, Patrícia Gomes e também Lucas Casagrande, da Rádio Araranguá. Patrícia, prazer enorme mais uma vez de dividir esse espaço com você. Prazer é meu, Marcelo. Obrigada pelo convite. Importante a gente estar aqui discutindo os assuntos que interferem na vida dos catarinenses, né? Sem sombra de dúvida. E o parlamento é muito rico, né, nesse tipo de assunto, até porque tudo passa pelo parlamento catarinense. Você também, Lucas, satisfação, primeira vez aí que temos a oportunidade de dividir esse espaço. Satisfação enorme aí e já deixo o meu abraço ao pessoal de Araranguá e da famosa Rádio Araranguá também. Olá, Marcelo, obrigado pela oportunidade mais uma vez. É sempre bom a gente discutir os assuntos de Santa Catarina que impactam na vida dos catarinenses, especialmente aqueles que passam pela Assembleia Legislativa ou, como será hoje, né, aqueles que a Assembleia também vai buscar fora da sua casa. Sem sombra de dúvida. Bom, nós vamos começar a falar de um grande player mundial que se chama China, né, e que às vezes tão contestado, mas que é preciso ser bem entendido. A China é um mercado complexo, com certeza, mas que é uma realidade, é a grande força mundial, cada vez mais tem crescido em espaço, tem tomado, podemos dizer assim, tem assumido um papel de protagonismo e isso, com certeza, é algo que não vai ter mudança. A China é uma realidade com que todos nós teremos que lidar, na verdade, conviver e, sim, se relacionar. E isso faz parte de Santa Catarina, tanto é que hoje, agora, nesse exato momento, nós temos uma missão do governo do estado e uma missão, inclusive, da própria Assembleia Legislativa que está em Pequim, visitando empresas, conversando com o governo chinês, justamente para isso, para tentar aproximar o estado desse, podemos dizer assim, como eu disse antes, desse player tão importante para a economia mundial. E na verdade, um dos principais assuntos em pauta lá na Ásia é sobre a questão sanitária. Por quê? Porque hoje qualquer foco sanitário detectado no Brasil, mesmo que apenas em um único estado, isso pode resultar na suspensão nacional das exportações de carnes para mercados exigentes, como o chinês, por exemplo. Essa regra compromete diretamente estados que mantêm rígido controle sanitário e histórico exemplar de segurança alimentar, como Santa Catarina. A proposta dos deputados catarinenses é que o protocolo seja regionalizado, ou seja, apenas o estado afetado pelo foco sanitário tenha suas exportações suspensas, desde que os demais consigam comprovar a sanidade de seus produtos. Bom, é importante sempre destacar, Santa Catarina foi, se não o primeiro, um dos primeiros estados do país que teve, inclusive, o certificado internacional de livre de febre aftosa, inclusive sem vacinação. De uns anos para cá, alguns outros estados, há pouco tempo até, outros estados também entraram nessa lista, né? Mas Santa Catarina sempre teve excelência na sua produção e também esse cuidado com a questão sanitária. Patrícia, você acredita que os chineses estão abertos, quem sabe, a analisar dessa forma diferente? Por exemplo, olha, sim, cada estado vai ser responsável pela sua situação sanitária e nós não vamos aí prejudicar outros estados em detrimento aí de outros que não tiveram o mesmo cuidado, a mesma atenção. Você acha que eles estão dispostos a isso ou, na verdade, vai valer o quê? A segurança alimentar deles e a questão sanitária deles vão dizer, não, vamos manter da forma como está? Bem, Marcelo, na verdade a China, ela já em outro momento descartou essa possibilidade da regionalização, né? De olhar o país de forma regional. Mas agora a gente teve recentemente esse caso da ave silvestre, né? Da gripe aviária, então que bloqueou todas as exportações brasileiras para a China. Eles precisam muito de alimento, né? Tem uma população enorme e eles consomem muito de Santa Catarina. 80%. Então, os deputados estão apostando justamente nisso, que talvez esse novo momento, né, essa situação que foi criada pela gripe aviária, que bloqueou as exportações durante um mês inteiro, então, que faça eles olhar com um olhar diferente agora, ter um entendimento diferente e, quem sabe, aceitar essa questão da regionalização com foco na qualidade, na sanidade, né, de cada estado. E a gente está muito na frente dos outros estados. O Brasil é área livre sem vacinação somente agora, eu acho que a gente já tem uns 20 anos, né, quase 20 anos.
Tem uns 15 com certeza, Sim. acho que foi 2007 ou 2005. 2007, foi no período de 2007 e 2008 que o Santa Catarina de fato consolidou essa questão. Isso, foi o primeiro, eu lembro que eu entrevistei na época o governador Luiz Henrique, que estava em Paris e que daí recebeu essa notícia de lá, e a gente fez matéria na época com ele, que o estado tinha ganhado essa certificação e que mantém, né, pelo trabalho aí do pessoal da SIDASC, pessoal da EPAGRE, as secretarias municipais de agricultura, todo mundo se dedica muito na questão da sanidade animal, a gente tem um trabalho diferenciado e a gente não teve casos de doenças, né? Então, quem sabe a China realmente agora aceite olhar, discutir essa questão da regionalização, porque daqui a pouco, se tiver mais casos, vai ter lá no Nordeste brasileiro um caso de gripe aviária, de febre aftosa, sei lá, né? E aí vai bloquear as exportações de Santa Catarina, que está lá na outra ponta. Então, realmente, pelo menos se não for pensar em estado, mas que pense na região sul, né, em regiões do país. Eu acho que seria muito adequado para todos, né, não só China, mas para os outros mercados que a gente também exporta. Eu acredito que a Patrícia vai lembrar disso que eu vou falar agora, e talvez o Lucas também, sobre a questão, porque naquela época, mesmo quando Santa Catarina conseguiu esse status, nós tínhamos uma situação, por exemplo, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, acontecia algo, o mercado russo, que também naquela época consumia muito da nossa carne, ainda consome, na verdade, ele fechava o mercado. E aí as grandes lideranças, você conversava com as grandes lideranças do agronegócio, eles diziam assim, olha, é um momento que eles usam, inclusive, para barganhar, para baixar o valor. E aí a questão é o seguinte, Lucas, você acredita que, por mais que se discuta, por mais que se mostre que Santa Catarina tem excelência nessa questão sanitária, a questão barganha também entra nesse jogo e talvez daqui a pouco dificulta também um aceite da China nessa questão de regionalizar a questão? Eu acho que é barganha. Sinceramente, acho que é barganha, porque, vamos lá, se alguém consegue entender isso que a Patrícia estava colocando e você também com relação à questão de outros estados, acho que poucos países, e a China é um dos poucos países, conseguem entender isso, pelas dimensões enormes que o país tem, que o Brasil tem, que a China tem, que a Rússia tem, que os Estados Unidos têm. São países territorialmente muito grandes e eles entendem que o que acontece no norte e no nordeste pode não acontecer no sul, com bastante tranquilidade, porque eles têm também essa característica. Agora, o estado de Santa Catarina, por esses motivos que a Patrícia já apresentou, da excelência do trabalho que a SIDASC faz no cuidado, da excelência que a EPAGRE tem no desenvolvimento desse material, se é bem verdade que a China é um mercado importante, também é bem verdade que Santa Catarina é um estado produtor importante para a China. Para a China também abrir mão de comprar de Santa Catarina também é ruim. E se nós temos um produto diferenciado, a gente pode comparar isso com qualquer outra commodity. Com qualquer outra. Se você tem um produto que é muito mais qualificado do que outro, você paga mais por esse produto que é qualificado. E o produto catarinense, nesse caso, o frango especificamente, né, que teve o exemplo mais recente, que foi o caso de gripe aviária que a gente teve no Rio Grande do Sul e que não veio para Santa Catarina por um trabalho fantástico que foi feito pela SIDASC na fiscalização e no cuidado da entrada de caminhões com animais no estado, é preciso que a gente bote preço também nesse produto mais qualificado que Santa Catarina tem. Discutir a regionalização, acho que é mais difícil, porque entram acordos comerciais que países vão fazer. E aí precisam entrar outras questões que o Brasil tem interesse na China e que a China tem interesse no Brasil. Talvez não esteja no arcabouço de negociações do governo ou da própria Assembleia. Agora, mostrar para a China que o nosso produto ele é de primeira, ele é qualificado e que ele vale mais, vai fazer com que o nosso produtor catarinense que exporta para a China também ganhe um pouquinho mais. Claro. Tem uma questão que você pontuou bem. É importante toda essa aproximação de Santa Catarina em relação a esse mercado importante, assim como todos, né? É uma venda, podemos dizer assim, né? Uma venda constante. Agora, tem um outro lado também que é importante que vocês pontuaram, que é a China também precisa, tem muita demanda, né? Tem até aquela questão, a China tem o maior frigorífico do mundo, mas não dá conta da produção, né? do consumo, né? Da necessidade de consumo, da demanda, né? E aí eu pergunto para você, Patrícia, talvez seria interessante ou seria possível para o nosso mercado daqui a pouco tentar endurecer um pouco também nessa questão, por exemplo, mostrar para eles o quanto eles também são dependentes da nossa carne e daqui a pouco a gente ter também um maior poder de negociação, ou você acha que é muito arriscado?
talvez brincar com o maior mercado que a gente tem seja mais arriscado, né? Diferente tu brincar com o mercado que tu manda pouco, você vai brincar com o mercado que tu manda bastante produto, eu acho complicado, assim. Tanto que a gente está sempre correndo atrás, né, Marcelo, para atender as regras que eles, as exigências deles, né? Eu não acho tão difícil a questão da regionalização, porque eles aceitavam comprar nosso quando só a gente era a área livre de febre aftosa, né? Então, de repente, não seja um negócio tão impossível assim. Acho que as discussões têm que ser levantadas, né? E os deputados estão corretíssimos. Assim como o pessoal do setor produtivo vai lá e também bate nessa tecla e defende, assim como na época, o Luiz Henrique bateu do Código Estadual do Meio Ambiente e isso gerou mudança no Código Nacional, né? Exato. Então, são coisas que tem que tentar, que tem que mostrar, porque é realidade. Realmente, a gente se sente injustiçado quando acontece uma coisa lá em São Paulo, em Goiás, e Santa Catarina vai ser penalizada. Sim. Né? Os produtores vão ter perdas. Então, acho que essa questão de defender esse protocolo regionalizado, defender a nossa produção local, acho muito válido. Acho que tem que bater na tecla mesmo, sabe? Pra gente, porque sempre que vem a notícia, né? Fecharam as portas do comércio chinês, da Rússia para nossas exportações. Todo mundo fica apavorado. Né? Os produtos, para nós no comércio, no interno até é bom, porque fica barato para a gente, mas para eles não, né? Porque eles vendem cortes diferenciados, inclusive eles exportam cortes diferenciados que não vendem aqui e que são exigências do mercado externo. Então, eu acho difícil a gente às vezes tentar impor, sabe? Ou tentar fazer vou me fazer difícil para o comércio, vai outro lá e vende, né? Porque é tão difícil conquistar, não foi fácil conquistar o mercado, né? Exato. Não, que assim, não é uma questão de você dizer que não vai vender, mas eu acho que é uma questão de você valorizar o produto que tem. Acho que Santa Catarina precisa valorizar o produto que tem. Nós temos uma agricultura de extrema qualidade, de extrema eficiência e que produz produtos que podem competir com o mercado internacional. É óbvio que a gente quer vender para um país que tem uma população muito grande, como é o caso da China, né? Porque, obviamente, o preço vai ser mais vantajoso, enfim. Não vai chegar e dizer, não, só compra nas minhas regras. Agora, se vai comprar de Santa Catarina ou se não vai comprar, bom, se a China não compra, talvez a Rússia compre. Sim. Né? Então, assim, a gente precisa valorizar o trabalho que é feito aqui e o trabalho de excelência que é feito aqui. Exato. Acho que vocês pontuaram questões bem importantes, né? A Patrícia nessa preocupação de não perder o mercado, mas você também tocou num ponto importante e talvez é onde eu queria chegar, né? De que o Brasil também não precisa ser tão submisso, podemos dizer assim, se é que é essa palavra, ao mercado chinês, né? Porque pode se apresentar também, olha, nós temos aqui o produto que vocês precisam, porque os chineses precisam comer, né? Então, nós temos aqui, nós podemos produzir para vocês, mas nós também queremos que tenha algumas regras que garantam também essa nossa produção, porque não podemos ficar na instabilidade, né? Daqui a pouco. Se produz muito para sobrar no mercado. Isso aí, fazer o protocolo regionalizado seria nesse sentido, de eles admitir que realmente a gente é importante e vamos abrir essa exceção realmente para o produto de vocês. Nós podemos produzir nas regras que vocês querem, na quantidade que vocês querem, mas nós precisamos ser valorizados. Exato. Não ficar nessa insegurança. Para a gente falar um pouquinho mais no popular, né? Não chegar lá com um cara de cachorro magro, né? Exato. Para negociar. Até porque sempre é muito melhor tratado e mais respeitado quando se impõe de certa maneira, né? Gente, nós vamos ao nosso primeiro intervalo agora. Na sequência, ou melhor, na verdade, nosso primeiro e único intervalo. Na sequência, nós voltamos para continuar falando de China, dessa relação com Santa Catarina, até porque nós temos muita coisa para falar aqui com Patrícia Gomes e também Lucas Casagrande. É rapidinho, já voltamos. Estamos de volta com o segundo bloco do programa de hoje, Política em Foco, sempre trazendo as principais pautas do Parlamento catarinense. Esse programa você acompanha todas as quintas e sábados aqui na TV AL e, claro, também você pode acompanhar no YouTube, né? E faça também
uma gentileza aí para toda Santa Catarina. Compartilhe o link para que mais pessoas acompanhem esse programa, tá bom? Estão comigo hoje Patrícia Gomes e também Lucas Casagrande, tá bom? Gente, o negócio é o seguinte, inclusive vale destacar os dois do sul do estado, né? Uma de Tubarão e outro de Araranguá, aqui abrilhantando o programa. Bom, como eu disse no início, tem aí a missão do governo do estado e também tem deputados. 4 deputados estão na China, né? Fernando Krelin do MDB, Mauro de Nadal do MDB, Rodrigo Minotto do PDT e também Fabiano da Luz do PT. Então eles estão realizando aí uma série de reuniões, parece que tiveram uma agenda em Taiwan também, mas estão aí mais em agendas em mais quantidade, em mais volume na China, mais propriamente em Pequim. Pois bem, e entre essas reuniões foi falado sobre a questão de mais produtos também catarinenses serem oferecidos para os chineses, principalmente na área do setor produtivo. Então, o deputado Fabiano da Luz destacou, por exemplo, que a China quer comprar tudo o que pudermos produzir e que isso mostra o quanto temos potencial aí para ampliar os nossos negócios com o mercado chinês. Já o deputado Rodrigo Minotto, por sua vez, salientou o valor do diálogo diplomático e que esse tipo de missão mostra como a diplomacia é vital para construir pontes comerciais. Eu vou começar com você, Lucas, sobre essa questão, né? O quanto é importante fugir desses discursos ideológicos e entender que a China é sim um parceiro importante, que tem muito dinheiro, tem muita gente, tem muita demanda, ou seja, e que pode sim se tornar um bom destino para os produtos Santa Catarina, sobretudo os ligados ao setor produtivo também, né? Agropecuário. Você sabe o que movimenta a economia? Impressionantemente não é necessariamente o dinheiro, são as pessoas. Perfeito. O que movimenta a economia é o consumo. Bom, se você leva essa verdade como absoluta, você não pode fechar os olhos para um dos países com maior população do mundo, que é a China, que é o caso da China, né? Então, obviamente que você tem que ter parcerias estratégicas, né, naquilo que você tem capacidade de produzir, naquilo que você tem condição de produzir e de entregar com qualidade. Agora, especificamente na questão da China, a China é um mercado extremamente exigente. E a China é um mercado, até por característica, né, que utiliza muito da tecnologia. Então a China nos vende muitos produtos que já são com base tecnológica. Então aquilo que a gente pode vender para a China é que precisa ser observado com mais atenção. Então a questão do agronegócio, né, que a gente falou bastante no bloco anterior, acho que é um dos mercados mais com esse potencial maior, mas Santa Catarina tem sim muita coisa que ainda desponta também com relação à tecnologia. Se a gente falar, por exemplo, da WEG, né, aqui no estado, quanto a WEG não entrega já para a China, ou quanto ainda não pode entregar para a China. Então são grandes negócios que podem ser feitos e missões como essa aproximam, né? Às vezes aquele contato que o empresário não consegue fazer diretamente é através dessas missões que ele chega lá em quem pode comprar. E se a gente olhar para a taxa cambial também, né, hoje ela é extremamente favorável, né, especialmente com o preço do dólar, ela é muito favorável para exportações. Né, então isso facilita muito e traz um retorno muito bom para o empresário local. Sem sombra de dúvida. Patrícia. Então, eu acho que a China é uma potência, né? Em tecnologia está bastante à frente. E acho que a troca de conhecimento entre os países é importante, esse canal que os deputados acabam abrindo, né, indo lá, fazendo Santa Catarina ser vista, mostrando as potencialidades que a gente tem no estado, porque às vezes a gente imagina que as pessoas sabem os estados que tem no Brasil, né? E o que é cada um, mas não sabem. Basta a gente viajar para fora que a gente vê que as pessoas não conhecem, né? E então chegar lá, mostrar, olha, a gente tem essa capacidade. Nós somos um estado também altamente industrializado, com uma indústria forte, com vários segmentos que a gente é muito diversificado em vários tipos de produção. E o que daqui a gente pode comercializar lá. E também o que de lá pode vir para cá, né? Porque eu já fiz coberturas de empresários chineses que vieram conhecer a Olsen, que é de produtos odontológicos aqui na Palhoça, né? Com a fábrica grande. E várias coisas, né? Várias missões empresariais, a feira de Canton que a Fiesc sempre faz missão e leva pessoas daqui para lá, porque é a maior feira que tem, né, no mundo, que é lá em Xangai. Então, eles têm muita coisa a nos dar também e a gente a
descobrir que mercados a gente pode acessar lá, né? O que é interessante. Até porque a China equilibra um pouco o mercado, né, Lucas? Se não tivesse também esse contraponto em relação ao mercado americano, por exemplo, as negociações, as relações do Brasil seriam muito mais difíceis com o exterior, né? E a própria diplomacia também, né? Porque vamos lá, a gente tem hoje no mundo Estados Unidos e Rússia, ou a antiga União Soviética, né? E a China desponta tanto do ponto de vista comercial e econômico, mas também do ponto de vista diplomático como uma potência. Então também tem que ter uma determinada atenção à China. Agora a Patrícia traz um tema que é extremamente importante, que é o que a gente pode trazer de lá. O que os deputados podem trazer de lá. E eu vou citar um caso que não é dessa missão, obviamente, mas em Araranguá, por exemplo, hoje a gente tem uma fumageira, uma internacional, né, a Alliance One, instalada na cidade, fruto de uma missão internacional, que à época a Prefeitura de Araranguá participou junto com o governo do estado e trouxe um investimento multimilionário para a cidade, que transforma a cidade. Hoje, essa é uma das empresas que mais arrecada para o município. Impostos, reverte impostos para o município, uma das que mais traz impostos para o estado do município, obviamente, né? Mas, assim, esse investimento, às vezes para cidades que são um pouco menores, talvez a gente não vá ter uma transformação tão grande em Joinville com uma empresa desse porte. Mas, por exemplo, para uma cidade que na casa ali dos seus 100, 120 mil habitantes ou um pouco menos, são empresas que são instaladas nessas cidades e que transformam a vida de toda uma região. Verdade. Bom, só para destacar que Santa Catarina ocupa uma posição de liderança nacional na produção e exportação de carnes. Em 2024, o estado exportou aí 1,17 milhão de toneladas de carne de frango, com receita de 2,29 bilhões. Também 719,4 mil toneladas de carne suína, com faturamento de 1,70 bilhão. E a China é um dos principais destinos desses produtos. Apenas nos 2 primeiros meses de 2025, o país asiático respondeu por 21,4% da receita catarinense com carne suína. Foi um crescimento de 35,3% em volume e 48,1% em receita nas exportações da carne de frango para a China, em comparação com o mesmo período do ano anterior. Pois bem, vamos continuar falando de China agora, mas vamos falar de veículo. Por quê? Porque Santa Catarina está trabalhando também, através dos deputados, inclusive, eles fizeram uma conversa para, quem sabe, termos aqui uma montadora de carros elétricos instaladas aqui em Santa Catarina, tá? Então essa comitiva acabaram também ajudando a construir uma agenda com o governador Jorginho Mello, aproveitaram aí a coincidência de missões e existe essa possibilidade da JMEV, o JMEV, enfim, para fazer a sua instalação aqui em Santa Catarina. Claro que é uma conversa muito inicial, né? Não se pode dizer, essa empresa realmente vem, mas é claro que é importante, é um primeiro passo. Santa Catarina mostrou vontade de receber essa empresa, com certeza Santa Catarina sabe bem, nós lembramos da BMW, Santa Catarina sabe muito bem quando quer receber essas empresas, Santa Catarina abre bem as suas portas, dá incentivo, ou seja, ela dá todas as condições, eu acredito que agora não seria diferente. E, Patrícia, essa empresa, para você ter uma ideia, ela foi fundada em 2015, é uma das principais montadoras de veículos elétricos da China. Esse mercado está crescendo muito, né, com produção anual de cerca de 100 mil carros, voltada para sustentabilidade, tecnologia e veículos compactos e médios. A empresa está em plena expansão internacional e vê no Brasil aí uma oportunidade estratégica para a entrada e crescimento no mercado latino-americano. Ou seja, seria inclusive também, a princípio, essa fábrica, caso se instale aqui, para atender o mercado latino-americano. Fala um pouquinho da importância dessas conversas, Patrícia, e também do que pode representar isso para o nosso estado. Acho super importante o governo e os deputados irem atrás dessa negociação de trazer a montadora para cá, porque onde a montadora se instala se gera muito emprego, né? E muitos fornecedores por perto, né? Não é só aquela ali, é vários outros fornecedores de insumos que acabam se instalando ali na região onde ela vai ser instalada. E o governo tem, né, já se propôs a mandar o projeto para eles. Eles têm o Invest SC, então, que tem Prodec, Proemprego, que são programas que acabam incentivando a instalação de empresas no estado, né, dando alguns incentivos fiscais, mas também tem a contrapartida. Eu te dou o incentivo, mas tu tem que ter geração de X empregos, né? Tem que ter uma contrapartida.
Eu estava dando uma pesquisada, vi que a JMAV ela não tem nenhuma empresa, nenhuma filial dela em nenhum outro lugar do mundo, mas todas os montadoras de carros lá, a BYD, a JMAV, a GWM, a Chery, todas estudam o Brasil como um mercado para instalar. Mas o governo chinês tem orientado eles a não instalar montadora em outros países sob pena de perder a criação tecnológica deles. A tecnologia, o domínio da tecnologia. O domínio da tecnologia, sob pena disso. Então, se eles levarem, o governo chinês orienta, que se eles levarem as suas fábricas para outros países, então que eles levem apenas partes para montar, mas que a tecnologia se importe de lá. Seja importada, que não venha, né? E estava dando uma pesquisada, né, para ver se a JMAV já tinha em algum lugar. Não tem, então, mas pensa em ter. Todas elas avaliam o mercado sul-americano para colocar e o Brasil está na lista. Então, o estado que sair primeiro, que oferecer as melhores condições, vai levar, claro. Que sejamos nós. Até porque você vai pegar países como a Argentina também, já está de olho também, por mais que o Milei seja anti-China, embora a China salvou a economia argentina aí, né, há pouco tempo atrás. Agora, vale dizer isso também, né, que vai ter outros competidores também, ou seja, é preciso que o Estado olhe isso com atenção, né? Agora, uma pergunta, Lucas, olhando a China, e claro, podemos destacar todos os predicados chineses aqui, que é um país importante. Eu acho que as pessoas têm que parar um pouco de ter esse preconceito com a China e entender que a China é um player importante, é um parceiro importante para todos nós, mas ao mesmo tempo eles têm algumas questões locais muito peculiares. Ou seja, por exemplo, quando a Patrícia fala de recomendação, talvez é uma recomendação, porque dado a questão de que todas as empresas chinesas são praticamente estatais também, é uma recomendação ou é uma ordem? Não é uma orientação, uma né? Orientação. É um considerando, como teve agora recentemente essa dos considerandos, né? Isso precisa, obviamente, ser levado em consideração. Acho que a gente precisa entender que empresa é essa, e eu acho que essa... Vamos lá, se a gente olhar um pouquinho para a história, né? Você citou a BMW, acho que a gente já entendeu que ter montadoras no estado é extremamente importante. O desenvolvimento que a BMW trouxe para a região é muito grande, não só para a BMW, quanto para todas aquelas outras empresas que ficam ao redor. Então a gente entendeu que ter essas montadoras são importantes. Por outro lado, a gente precisa entender que esse mercado precisa fazer sentido para as montadoras. E especificamente essa montadora, ela é a montadora que trabalha com os carros mais populares elétricos da China. Então isso faz sentido para um mercado que é menos exigente que o mercado chinês. Faz sentido para essa montadora estar aqui na América Latina, e o Brasil, né, obviamente, é um dos mercados mais importantes aqui da América Latina. Agora tem uma outra questão. Carros elétricos é um sonho antigo do Estado. Se a gente lembrar, há alguns anos atrás, o Estado negociou com a Tesla a montagem de uma planta fabril aqui em Santa Catarina, que depois acabou não evoluindo. Então, ter uma planta de montagem, né, de carros elétricos no Estado é um sonho antigo. Então, acho que pode ser uma alternativa viável, tanto para o Estado, para conseguir esse desenvolvimento, mas também para a empresa. E aí a gente precisa pensar dessa forma, né? Quando um negócio é bom para os dois lados, a chance dele acontecer é muito maior. E aí eu acho que cabe também uma articulação até mesmo com o governo federal também, né? Porque tem uma questão muito importante aí, que é a questão de energia. Aí, claro, passa pela Celesc, mas passa também, como é uma questão maior, passa pelo governo federal. Estrutura para receber essa demanda no país de carros elétricos. Porque não adianta ter uma exportação considerável aqui, ou melhor, uma produção considerável, se daqui a pouco falta uma estrutura para manter esses carros funcionando. A menos que sejam os híbridos, né? Mas a maioria, por exemplo, pega a BYD, por exemplo, né? Geralmente, a grande maioria, pelo menos, são totalmente elétricos, né? Então, ainda falta essa estrutura ainda para os carros elétricos para poder ter um maior número de veículos. E você vê isso conversando com as pessoas. Muita gente quer, entende que é importante em relação ao meio ambiente, entende que a tecnologia é interessante, mas tem esse temor. E o custo-benefício faz sentido, né? Custo-benefício, totalmente, né? Hoje tem a dificuldade. Se tu mora num condomínio, muitas vezes o condomínio não deixa tu instalar
um carregador, né? Um Sim. poste de carregamento lá no teu estacionamento. Exato. Então, já tem essa dificuldade. Os postos na estrada, às vezes tu para, e a gente tem carro elétrico, tu para, não está funcionando. Não funciona? Não, alguns não tá funcionando. Dá problema, tu não consegue, a gente já passou por isso, dá problema no engate lá do conector e não salta de jeito nenhum. Aí liga lá para o assistente, desbloqueia aí para tirar, porque não, já carregou 100% e não está desconectando. Então tem muito a avançar. O carro elétrico hoje, na minha opinião, apenas para dentro do urbano, uso urbano. Para viagem ainda não dá. Como é que eu vou daqui para Tubarão? Eu sei que lá na Cabeçudas tem um posto de carregamento, eu chego lá, tem 3, 4 esperando, ou não está funcionando para eu carregar, como já aconteceu. Então, é bem complicado, assim. Essa questão tem que... Mas também acho, né, e a gente tem carro elétrico que aposta nisso, que vai evoluindo, né? Com Porque certeza. o próprio mercado se regula. Então, se eu tenho oferta, se eu tenho demanda, eu vou ofertar nos postos. E muitos postos que não tinham carregamento elétrico, hoje já estão oferecendo serviço. Só que abastecer fora de casa acaba sendo um pouco Custoso. Caro, né? Porque daí eles cobram mais caro lá a hora da energia elétrica, né? O bom é de ter abastecimento em casa, né? Fazer... Com certeza. Gente, eu quero agradecer. Foi um prazer enorme dividir esse espaço com vocês. Patrícia, é sempre uma alegria te encontrar. E Lucas, prazer enorme também pela primeira vez dividir esse espaço aqui e que tenhamos outros encontros aqui também. Patrícia, muito obrigado, um grande abraço. Obrigada, Marcelo. Bom estar aqui com vocês mais uma vez. Lucas. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Patrícia, também pela participação. É sempre bom a gente discutir os assuntos de Santa Catarina. E assim vamos ficando por aqui, com certeza, como sempre, agradecendo a sua grande audiência. Compartilhe também o link no YouTube desse programa e para que mais pessoas fiquem sabendo aí das principais pautas do Parlamento catarinense, dos assuntos que realmente fazem diferença na vida das pessoas aqui em Santa Catarina. Um grande abraço a todos, siga na programação da TV AL e até o nosso próximo encontro.